Olá, estamos mais uma vez aqui para juntos interagir, para juntos participar, para juntos meditar na palavra de Deus, essa palavra que nos traz vida, que nos traz alimento, que nos traz o conforto, que nos traz o fortalecimento. E é por isso que nós devemos, a cada dia, estarmos assim, meditando nesta palavra, porque ela é alimento, ela é água. Ninguém vive sem fazer suas refeições diariamente, ninguém vive sem tomar água diariamente. Por isso é necessário estarmos assim ligados na palavra de Deus, porque ela é alimento, ela é água, ela produz vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, o Senhor, nesta hora, o Senhor nos faz meditar em uma palavra falando a respeito de sabedoria, que muitas das vezes nós queremos tomar uma decisão, nós queremos agir em alguma situação, em alguma circunstância, e muitas das vezes nós não sabemos de que forma vamos tomar uma decisão ou de que forma vamos resolver aquela causa, aquele problema, aquela situação. A palavra de Deus nos conta a história de um homem que foi considerado o homem mais sábio e o homem mais rico da face da terra, porque ele teve a oportunidade de pedir a Deus o que ele quisesse. E Deus se revela para ele de uma forma tão gloriosa, de uma forma tão natural, e chega a ele e diz: pede, Salomão, o que tu queres, que eu te darei. E o Senhor me fez meditar nesta noite, nessa palavra, e ele me levou até o livro de Tiago, no capítulo 1 e o versículo 5, que diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá libertamente e não lança em rosto. Libertamente, ou seja, ele dá de uma forma liberal, ele dá de uma forma gratuita, de uma forma grandiosa, sabedoria, e não lança em rosto. Então, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não lança em rosto. E Salomão, quando o seu pai Davi morre, e ele como sucessor de Davi, ele tinha que assumir o reinado, mas ele era ainda adolescente, ele se achava ainda incapaz de assumir aquele comando, o comando daquela nação, daquele país, aquele rei. Então, ele sai para, assim, oferecer holocausto, oferecer sacrifício ao Senhor, como forma de gratidão pelos benefícios que o Senhor lhe tinha concedido. E de repente Deus se agrada da sua oferta, do seu sacrifício, e se revela para ele de uma forma tremenda. E diz, aqui em 2 Crônicas, no capítulo 1, 2 Crônicas, capítulo 1, e o versículo 7, diz assim: naquela mesma noite, Deus aparece a Salomão e diz: pede-me o que queres que eu te dê.
E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confia-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, a qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Então, nem antes de Salomão e nem depois de Salomão, segundo a palavra de Deus, houve e nem haverá nenhum homem mais rico e sábio na face da terra quanto Salomão, porque ele foi um homem tão sincero diante de Deus, porque ele poderia muito bem se orgulhar de não haver outra pessoa que pudesse assim assumir o reinado, sendo ele o sucessor do seu pai, e Deus assim lhe concede o poder e o direito de herdar o trono e constituir rei daquela nação, na nação de Israel. E de repente ele se depara nessa situação complicada e uma tarefa muito árdua e difícil, e ele vai conversar com Deus, oferecer sacrifício, holocausto ao Deus vivo, ao Deus que tudo pode, ao Deus poderoso, ao Deus grande, ao Deus tremendo, ao Deus justo, fiel e maravilhoso. E Deus assim se revela para ele de uma forma grandiosa e diz: pede-me o que queres que te darei. E ele diz: meu Senhor, tu usaste de benevolência, de beneficência com o meu pai Davi, e agora tu me fizeste ser rei, me constituiu rei em seu lugar. E o Senhor chega até a mim e diz: pede-me o que queres, que eu te darei. Senhor, eu necessito nesse exato momento de sabedoria, de conhecimento, para assim tomar as decisões, para assim poder entrar e sair do meio deste povo, sair de cabeça erguida, tomar a decisão certa sem que prejudique a outrem. É isso que muitas das vezes está faltando nos nossos dias, nós aniquilarmos dos nossos conhecimentos humanos e nos encher do conhecimento de Deus. É bem prático quando Moisés ele foi criado no Egito e ele estudou nas melhores escolas do Egito e ele tinha grandes conhecimentos. Mas Deus, quando Deus quis tirar o seu povo do cativeiro, ele não precisava do conhecimento do Egito, porém ele queria que Moisés ali estivesse à linha de frente, porque Moisés sabia entrar e sair do palácio, porque Moisés foi criado ali dentro. Moisés era próximo de Ramsés, o rei que estava reinando naquele período.
Então Moisés era muito próximo porque foram criados juntos. E Deus assim se utilizou de Moisés porque tinha o conhecimento humano, mas ele também se utiliza de Arão, o irmão de Moisés, porque Arão tinha o conhecimento da história do povo hebreu, como aquele povo chegou até o Egito. Então, Arão, ele tinha o temor de Deus porque ele conhecia a palavra, porque ele foi criado em um lar cujo aprendeu a prática do evangelho, a prática da Bíblia. Eles tinham o conhecimento da palavra de Deus. Então Deus, muitas das vezes, ele se utiliza de duas situações. Utiliza uma pessoa para ser usado no conhecimento humano, no conhecimento geral, e muitas das vezes ele tem que se utilizar de outra pessoa para que uma esteja sendo usada no conhecimento geral, no conhecimento humano, e a outra sendo usada no conhecimento espiritual, no conhecimento da palavra. Foi o que aconteceu assim com Moisés. Então é por isso que a palavra está dizendo assim, ó, se você não tem conhecimento, se você não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lance em rosto. Então, meu amigo e minha amiga, se você precisa tomar uma decisão, não tome uma decisão precipitada. Ore a Deus, peça a Deus orientação, peça a Deus sabedoria, porque a todos dá e não lance rosto. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus te guarde, ilumine, que o Senhor te proteja, que o Espírito Santo esteja conduzindo os teus passos. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus.